Glória a Deus, Jesus é lindo. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a você. Hoje, 31 de maio de 2025, sábado. Conforme eu tinha dito aí no último vídeo, vou fazer aqui um breve comentário sobre essa questão dos bebês reborns à luz da Escritura Sagrada, tá certo? Primeira coisa, eu não sou psicólogo, tá certo? Nem tenho informação nessa área. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, sou pastor, tá certo? A igreja me reconhece como pastor. Vou trazer aqui uma breve reflexão sobre esse assunto e quero dizer a você que esse assunto é muito delicado e ele é bem mais profundo do que o que a gente imagina, tá certo? Tem muito mais coisa por trás de tudo isso, mas vou trazer aqui uma breve reflexão. Para isso eu vou usar aqui dois textos, tá certo? É Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, e depois 1 Timóteo 1, 2. Aliás, 4, 2. Vamos aqui a Gênesis inicialmente, tá certo? Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É só a parte A, tá certo? Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Completo. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Só a parte A também, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco com isso, com esse texto, trazer para a nossa compreensão, nosso entendimento, tá certo? Então, a parte A do versículo 26 vai dizer que Deus fez o homem, diz no plural, façamos, tá? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o princípio estão lá, tá certo? Olha, eu sou criacionista, eu creio que Deus criou todas as coisas, tá certo? Que você possa imaginar, inclusive você que possa estar me ouvindo, Deus te criou. Então, eu sou criacionista, eu creio nesse Deus criador, e eu vou dizer assim, criador num processo evolucionista, tá certo? Porque o ser humano continua evoluindo até hoje, a Terra também, tá certo? Então é nesse sentido, evolucionismo nesse sentido, porque a Bíblia diz que foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto, e no sétimo descansou. Então, eu vou dizer, essa evolução, cada dia, criou a luz, depois criou céu e terra, e a criação foi evoluindo nesse sentido. Não que Deus tenha evoluído, tá certo? Deus não evolui, Deus é o que Ele é desde a eternidade à eternidade, mas a criação foi evoluindo e está evoluindo. E eu diria agora que nós estamos num momento de regressão, de diminuição, porque o ser humano está perdendo a sensatez, tá certo? Então, assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tá certo? Isso Deus criou o ser humano para viver e viver bem relacionado com ele, tá certo? Vamos aqui ao versículo 27, que ele vai dizer assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E aqui eu não preciso nem explicar, porque criou macho e criou fêmea, homem e mulher, para se reproduzir, tá certo? O resto é imaginação, criação do ser humano, tá bom? Então, quando diz criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, está dizendo que criou com toda a capacidade, inclusive de gerar outros seres humanos. Deus criou e nos deu a capacidade de gerar outros seres. Deus podia ficar criando a humanidade, apertando o botão lá e caindo de vez em quando. Esse é macho, esse é fêmea. Mas ele nos deu a capacidade de gerarmos outros seres humanos. Isso é muito gracioso. Então, essa capacidade de criar outros inventos, né, tecnológicos, científicos, até assim, a roda, né, começou por aí assim, a humanidade, porque desevoluiu, porque o ser humano era bem evoluído, porque tinha contato direto com Deus, então perdeu essa evolução. Mas a humanidade continua evoluindo nesse sentido, tá certo? Então, Deus criou homem e mulher, isso é um fato interessante, e criou a sua imagem e a semelhança, portanto, homem e mulher com a capacidade de criar coisas, de fazer. O texto vai dizer dominar sobre os animais, cuidar e tal. Toda essa capacidade de cuidar da terra, e nós estamos destruindo a terra, né? Por ambição, porque nos esquecemos de Deus. Mas vamos aqui chegar no versículo 28, que diz assim, é bem breve, amado. Assim, esse texto é bem claro, eu creio na criação de Deus, sou criacionista e não vou aqui ter muito que lhe explicar não, tá certo? Porque a evolução é só no sentido de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo dia e a continuidade da humanidade, que eu já disse para vocês, estamos desevoluindo. O versículo 28 diz assim:
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha, isso é só a parte A, porque a parte B é dizendo como é que o homem deve fazer, tá certo? Eu vou destacar 3 aspectos nessa parte aqui. Deus os abençoou. Olha, o ser humano foi abençoado por Deus na criação. Deus criou e abençoou a criação dele. Abençoou o universo é abençoado por Deus, tudo, toda a criação. E abençoou o homem de uma forma específica, que é a sua imagem e semelhança. Mas o que aconteceu? O ser humano preferiu fazer a sua vontade, porque nós fomos criados com desejos e vontade, mas com limites. Quando você vai que tem um sinal vermelho, isso é um limite. Se você avançar, você pode provocar um acidente. Isso é triste, porque a outra pessoa nem tem culpa, né? E você foi o causador. Então, fomos criados com limite, mas fomos abençoados por Deus. O que aconteceu? Adão e Eva preferiu fazer a sua própria vontade, com a capacidade de pensar, livre-arbítrio. Você pode criar 10 bebês reborn hoje e criar como seus filhos. Você tem o livre-arbítrio. A questão é se isso realmente é legal, vamos ver lá. Mas assim, Deus abençoou a humanidade, mas a humanidade preferiu não querer a bênção de Deus, preferiu viver só. Tem gente botando culpa na Eva? Não. É o ser criado, Adão e Eva, os dois caíram. O ser criado caiu, tá certo? Mas Deus abençoou, isso é fato. E Deus não tira a bênção. Nós é que perdemos, saímos debaixo da bênção de Deus. E lhes disse, portanto, Deus deu uma ordem. O ser humano preferiu satisfazer, amada, a sua própria vontade pessoal, desobedeceu a Deus. E o texto vai dizer, sede fecundos. Nesse sentido, essa parte foi cumprida, tá certo? A terra já morreu tanta gente, já nasceu tanta gente, que se tivesse todo mundo vivo não caberia, tá certo? Mas o fato é que essa parte foi cumprida. Sede fecundo foi cumprido. A terra está cheia de seres humanos. Entretanto, todo ser humano gerado a partir da queda, ele é um ser que já nasce afastado de Deus. Deus criou. É Deus que continua dando essa capacidade de uma mulher gerar filho a partir de um homem. Tem aí os testes que fazem e tal, gerem. A ciência é um negócio meio complicado, porque ela quer imitar Deus e na realidade ela só comprova que Deus realmente criou as coisas, tá certo? Então o ser humano, ele já nasce afastado de Deus. Nesse sentido, já nasce corrompido pelo pecado da desobediência. O que Deus diz? Gênesis 2, 16, 17 diz, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês estão lascados. Desculpa. Vocês morrerão. Essa morte é espiritual, não é física. A física vem depois, tá bom? Mas olha, a ordem era não coma. O ser humano disse, vamos experimentar esse negócio aí. Resolveu desobedecer. É isso que aconteceu. Porque nós somos criados para obedecer a Deus. Você tem um pai e uma mãe natural. Se você tem um pai e uma mãe, você é criado, gerado pelo seu pai e pela sua mãe para obedecer e respeitar seus pais. Se você não está fazendo, você está quebrando um mandamento de Deus. Assim como Adão e Eva quebrou esse mandamento de Deus, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa ordenança. Mas o ser humano preferiu afastar-se de Deus, tá certo? Nesse sentido, entre a criação, que somos nós seres humanos, e Deus, abriu-se um grande abismo. Deus vinha na viração do dia, conversava com Adão e Eva, batia um papo, e aí, como é que tá o McDonald's? Oh, meu Deus, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, amado, olha, a vida precisa ser levada um pouco amena, com mais tranquilidade na nossa alma, tá certo? O fato é que, nesse sentido, foi criado um abismo entre a alma do ser humano e Deus. O ser humano está por conta própria. A nossa alma são as nossas vontades. A gente faz o que dá na telha, tá certo? Então, o ser humano, ele passa a agir pela sua própria natureza decaída. Por que tem crimes, morte, roubo, desvio de verba, INSS que o diga, e fora muitas coisas no Brasil e no mundo inteiro? Por que tem ramais, pessoas do mal? Eu estou só dizendo isso, mas assim, aqui eu sou um pecador. Se não tivesse Deus, eu não seria... O que eu estaria fazendo nessa hora? Você nem estaria vivo, tá certo? Tá bom? Então o ser humano passa a agir pela sua própria vontade, e essa vontade é pecaminosa. Sem entender
essa condição pessoal de que eu sou um pecador, eu vou fazer qualquer coisa porque eu não boto limite na minha vida. Estou nem aí. Como diz o ditado, chuta o pau da barraca e pronto. Esse limite falta no ser humano. Você se esqueceu de Deus, nós nos esquecemos de Deus, tá certo? Agora, dentro dessa condição de satisfazermos o nosso ego, para preencher esse vazio existencial que só pode ser preenchido pela presença de Cristo, isso é um negócio sério. Aí vem os traumas de infância, a necessidade de ter e não poder, assim, essa condição de substituir o mundo real pelo mundo natural, ou o mundo natural pelo mundo abstrato. Olha, tem gente dando bom dia para o celular, tem gente dando bom dia para animes, para as coisas. E o parente que está do lado, você não dá bom dia quando acorda. Parece um zumbi, se esqueceu de Deus. Isso é um fato muito interessante que a gente precisa pensar sobre isso, tá certo? Olha, isso é o efeito assim, dessa condição de que todos nós estamos sujeitos a elas, tá certo? Todas as pessoas no dia a dia estão sujeitas a essas condições, a essas fantasias. Eu já tive fantasias que quando eu tomava umas cachaças, eu pensava que eu era o Brad Pitt, o mais lindo do mundo, o mais rico. São fantasias que nós criamos por causa de sermos decaídos. Isso, e às vezes pecados, né, acontecido na infância, situações, e você vai se complicando sua vida. E se esquece de falar com o parente, dá bom dia pro celular, conversa com a máquina, tá certo? Eu estou falando aqui, estou gravando, graças a Deus, mas e é falando para você e com você, se você quiser ser abençoado, tá certo? Olha, esse vazio existencial, querido, as pessoas às vezes procuram preenchê-lo com religiões. Religiões não preenchem. Olha, eu tenho medo de religioso, fujo deles. Quando eu vejo que é religioso, eu caio fora. Tenho medo. O que a religião não preenche. Só quem preenche esses vazios aí é Jesus Cristo, tá certo? Olha, essa alma que está aí obcecada por essas coisas assim, ó, filmes, né? Você assiste filmes e aí você entra, daqui a pouco você está pensando que você é o personagem. Teve uma criança aqui de um amigo meu que pulou do primeiro andar do prédio com a capa daquele bicho lá que voa, que é um desenho animado aí que eu nem sei o nome, pensando que era o super-homem. Fantasias, querido. Isso são criados porque a pessoa sai desse mundo real e entra na fantasia, os Big Brothers da vida, né? Aí você pensa essas fantasias criadas, as pessoas se comportando como se fossem animais, literalmente, isso é fantasia, loucura, falta de Deus, perdeu a percepção da realidade, do que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Pense nisso. Olha, isso é muito sério. Olha, pensando nisso, assim, na realidade essas pessoas elas precisam de ajuda, tá certo? Precisam de amor, precisam de atenção, principalmente de Deus. Não é só as mamães reborn, não. Você que está aí mergulhado na droga, na coisa, sem esperança, criando fantasia na sua vida, você precisa de Deus. Não estou aqui julgando ninguém, mas isso é uma realidade, isso é um fato. Eu digo a você, digo com toda sinceridade, já criei tanta fantasia na minha vida que eu digo, rapaz, se as fantasias que eu criei fossem realidade, menino... E para começar, eu tinha nascido nos Estados Unidos. Amém, Jesus. Amém, querido. Olha, as mamães reborn não têm culpa não, querido. Elas estão precisando de ajuda. Elas estão precisando de muita ajuda. Deixa eu citar aqui agora 1 Timóteo 4,2. O contexto de 1 Timóteo 4,2, o apóstolo Paulo está falando sobre a apostasia da fé, sobre a negação do matrimônio, dizer que matrimônio não tem valor. Ele está falando sobre isso, dizer que estão negando a fé, se esquecer e tal. Deixa eu ler aqui só o versículo 2 que diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja, a consciência cauterizada. Você cria uma fantasia, não é verdade. A vida que você está vivendo não é uma verdade, você criou uma fantasia, seja ela de que natureza for. Aí você incorpora essa fantasia e você vai viver esse personagem falso que não é você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você precisa se lembrar disso e retornar para Deus para que isso seja um pouco equilibrado. De vez em quando eu crio aqui uns devaneios, eu digo assim, opa, peraí, eu tenho que me lembrar de Deus
E dependendo dele, se eu mergulhar por esse negócio, eu vou enlouquecer, vou precisar no psicólogo, psiquiatra. Aliás, estou me tratando, tá certo? Não tenho vergonha de dizer isso, não. Porque seres humanos têm uma fé, sou criacionista, creio, graças a Deus, minha vida está bem. Mas entender isso, amado, olha, quando Paulo está ensinando, dizendo assim, ó, o Espírito de Deus diz no final dos tempos, tal, pela hipocrisia da mentira, olha, gente, uma fantasia é uma mentira, tá certo? Filme de ficção é uma ficção, é uma mentira contada, é interessante, você viaja nessa ficção e você entra nela, e daqui a pouco você pensa que você pode ser aí esse personagem, isso é loucura. Olha, pensando nos dois textos de Gênesis, que Deus criou o ser humano à sua imagem e criou para procriar, aí eu vou pegar a questão do bebê reborn sem estar lhe julgando, sem estar lhe condenando, você precisa de amor, tá certo? Você está perdendo, você está fugindo de uma característica daquilo que Deus lhe criou, que é ser mãe, de verdade. Você deve ter algum problema de infância, um trauma, uma coisa, aí você quer suplantar esse trauma criando uma coisa imaginativa. Não vai lhe dar trabalho, né? Não precisa nem sofrer dor de parto. Você está deixando de cumprir aquilo que Deus fez. Você criou uma fantasia. Não estou lhe julgando, por favor, em nome de Jesus. Mas você precisa pensar nisso. Como eu estou tratando sobre esse assunto, mas são todas as coisas, tá certo? Portanto, quando diz olhar isso, eu estou olhando de forma consciente, sem prejulgar ninguém, mas buscando entender assim que o ser humano sem Deus ele é capaz de qualquer anormalidade daquilo para o qual você foi criado. Obedecer a Deus, gente. Deus só quer o bem. Deus não mandou fazer guerra, não. Mas no passado Davi fez. Quem foi que disse que ele tinha que matar todo mundo? Ele não teve um entendimento e fez. Israel não quer matar ninguém, não, atualmente. Mas está se defendendo. E para se defender, o inimigo às vezes é cruel. Você tem que agir com certa crueldade. Não que Deus seja cruel, mas entender essas nuances, está certo? Portanto, qualquer ser humano que perde essa compreensão da razão pela qual você foi criado. Você foi criado para viver bem, viver eternamente, hoje bem com Deus e procriar mesmo, ter filhos. Você cria fantasias. Mas se for ter muitos filhos, tem que ter um controle. Amém. Consciente, mas sem perder a razão. Sem viajar nessa fantasia que às vezes criamos na nossa cabeça e perdemos essa entendimento do quanto Deus nos ama. Então você precisa obedecer a Deus, amar realmente o próximo, amar a si mesmo. Tem bebês, de fato, de verdade, sendo jogados fora, assassinados. Aliás, aprovado aí o aborto com criança já bem perto de nascer, poder ser morta. Estão assassinando criança e dando ênfase a fantasias. Isso é muito sério. Olha, e não é só a questão dos bebês reborn, tá certo? O problema maior é o ser humano assim que abandonou essa essência divina que há em você. Procure restabelecer essa essência divina que há dentro do ser humano. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Você precisa buscar isso em Cristo para que essa imagem seja restaurada e você comece a entender. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Agora, decaído, a gente viaja nessas coisas, cria fantasias. É claro que pode existir traumas e coisas e tal e tudo, e você não está bem acompanhada. Olhe, isso é muito sério. As anormalidades do mundo acontecem por causa da desobediência do ser humano a Deus. Não estou lhe condenando, não estou lhe julgando de forma nenhuma, mamãe reborn, mas você precisa de ajuda. Busque Deus. Busque Deus, busque Deus. E Deus hoje é revelado em Jesus Cristo, tá certo? Eu vou terminar dizendo assim, João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Olhe, fuja da fantasia. Caia na real. Não estou julgando, mas os bebês são de silicone, de plástico, sei lá nem de que é. Ou qualquer outra fantasia que você tenha, uma fantasia que você criou. E você incorporou essa fantasia. E você está vivendo por ela, você precisa viver na dependência de Deus. Amém? Isso é uma reflexão muito breve, esse assunto é muito grave. Não é só a questão dos reborns, são muitas coisas envolvidas. O ser humano decaído realmente está complicado.
A minha palavra é que você possa compreender Deus a partir da Bíblia. Busque Deus e você tem uma vida aí restaurada com Deus e você vai entender isso claramente e você, quem sabe, vai poder ajudar algumas pessoas. Eu quero te ajudar. Para começar, eu estou orando. São tantas coisas, mas tem uma relação aqui grande. Eu não dá tempo mais nem de orar, mas eu me lembro de que o Senhor tem misericórdia. Deus te abençoe, te dê um bom dia. Não teremos programação hoje aqui na igreja, certo? No prédio, né? Na nossa congregação. A igreja somos nós, tá bom? O prédio é o templo, tá certo? Mas não temos programação hoje, vai ser extra, então é específico para a gente mesmo. Mas amanhã é o aniversário nosso de plantação. Vem aí participar dessa solenidade graciosa do nosso aniversário. É às 18 horas amanhã. Rua Guarani, 1938, João 23, Fortaleza, Ceará. Olha, amados, busque Deus. Saia dessa fantasia. Ela vai te levar para um lugar muito difícil. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de ti. Deus tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia de mim. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém.